Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e a brincadeira era assim: se você pudesse parar para tomar um café comigo, baseado nas suas atuais emoções, que pergunta você me faria? E aí eu até fiz o meu café aqui para a gente poder bater esse papo, me mandar algumas perguntas e eu vou responder para vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dá o like se o vídeo fizer sentido para você e compartilha com as pessoas que você ama, tá bom? Bem, a primeira pergunta que me fizeram, e eu achei bem interessante, embora se eu não me engano já tenha respondido isso em live, mas a primeira pergunta que me fizeram foi: o que te fez abrir a mente para trabalhar com terapias holísticas? Conte-me sobre isso. Vamos lá. Eu sempre tive uma certa queda pelo lado esotérico, essa coisa mística, e sempre me foi mostrado várias vertentes do mundo, né? Eu tive uma mãe muito religiosa, um pai ateu, e então isso já me colocou num caminho de dúvida, né? Do que eu devo acreditar, em Deus ou na existência dele, na ciência. Então isso sempre me acompanhou durante muito tempo. E com a minha jornada, com as minhas experiências de vida, que em algum momento eu conto para vocês todas as minhas experiências, mas eu fui experienciando diversas coisas, tanto no mundo mais material, mais científico, digamos assim, querendo as provações, querendo as comprovações, e também eu tinha os meus contatos mais espiritualizados, né? E eu ficava nessa dúvida, se isso aqui que eu estou vendo é ciência, mas até onde eu conheço, né, me foi apresentado a ciência e até a psicanálise, algumas coisas ainda não têm respostas, o que é isso? E aí quando eu comecei a me abrir para a sensibilidade, quando eu comecei a de fato aceitar que poderia existir a espiritualidade, poderia existir Deus, poderia existir essas coisas todas, quando eu comecei a me abrir para isso, aí sim a minha sensibilidade aumentou e as experiências também começaram a aumentar. E eu lembro que quando eu era criança eu tive muita curiosidade por diversas coisas baseadas na medicina chinesa, coisas japonesas, eu sempre gostei muito dessa coisa oriental. E eu lembro que meu primeiro cursinho, né, que eu fiz, digamos assim, foi de massagem. Eu comecei a fazer massagem muito cedo e depois eu fiz Tai Chi Chuan, e aí eu fiz Reiki, fiz uma série de coisas assim, voltada a essa vertente mais holística desde muito cedo. E com o passar dos anos eu fui acrescentando mais ferramentas e quando deu um boom na minha cabeça, né, e não tem muito tempo, deve ter o quê? Uns 4, 5 anos, o boom veio e eu falei, opa, eu preciso juntar isso, eu preciso começar a colocar isso tudo como ferramenta de orientação, como ferramenta de... Eu realmente preciso colocar isso em prática, preciso começar a me movimentar em volta disso, porque, como eu disse, em um momento eu conto para vocês minha história, algumas pessoas já sabem, mas eu percebia que toda a minha história estava me levando para praticar essas coisas todas. E eu estava sendo um pouco até irresponsável por não estar percebendo esses sinais e não estar praticando. Então quando deu esse boom na minha cabeça, eu falei, chegou a hora e eu tenho que fazer. E de lá para cá eu tenho feito a associação com todas as terapias possíveis, né? Todas as coisas que eu posso. E aí já está emendando uma outra pergunta que me perguntaram aqui também, quais terapias eu faço, né? Eu acabei tendo habilitação em vários cursos, e aí hoje o que eu mais atuo, o que eu mais utilizo, né, é o EFT, utilizo o tarot terapêutico, utilizo a própria psicoterapia e as terapias energéticas, né, de uma maneira geral eu utilizo. Mas eu vou deixar uma tela para vocês aqui com todas as coisas que eu faço, só que eu já não atendo individualmente com elas. Hoje eu não faço, por exemplo, só o reiki, só uma massagem, só o tarô. Eu faço normalmente, a pessoa ela me contrata e eu fico algum tempo com ela e o que precisar usar de ferramenta a gente utiliza. E aí a gente pode do tarô, a massagem, a uma ventosa, sei lá, se precisar, alguma coisa assim, as terapias energéticas, porque a intenção do meu trabalho hoje é deixar o ser humano, a pessoa que me procurou, o mais equilibrada possível. E aí as ferramentas que eu utilizo são ferramentas para esse fim. Então a gente utiliza o que precisar. Eu vou deixar na tela para vocês as coisas que eu faço. E aí, partindo para uma outra pergunta que me fizeram, que eu achei bem interessante, é como posso deixar de ser insegura? Bem, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é que a gente precisa buscar a origem da sua insegurança. E aqui eu já te recomendo
uma busca terapêutica para que seja aprofundado isso. Mas uma coisa que você pode fazer. Entenda que em algum momento da sua vida, muito provavelmente na sua infância, né, como a maioria das pessoas, foi instalado crenças de que você é incapaz, de que você não consegue, de que você não é boa o bastante em uma série de coisas. E, como eu disse, foi crença, você acredita nisso. E como eu falei no meu vídeo passado, eu vou deixar o card aqui, como eu falei no meu vídeo passado, nós acabamos nos tornando com o tempo o nosso pior inimigo e quando nós deveríamos ser nosso melhor amigo. Então a gente, por ser uma crença de que eu não consigo, não dou conta, eu acabo reforçando isso ao longo da vida, dizendo até eu mesmo que eu não consigo, que eu não dou conta, que bem que meus pais falaram, o meu namorado falou, minha namorada falou, não sei o quê. E a gente acaba se reforçando com o tempo. Então a primeira coisa que eu acho que você deve fazer é reforçar o oposto daquilo que você atualmente acredita. Então se você reforça aí que você é incapaz, né, que você é insegura, começa a falar o contrário, seja a sua melhor amiga e começa a falar para você mesma que não, que você é o oposto. E aí você fala, Jorge, eu devo mentir para mim? Bom, em algum momento foi instalado em você que você é o oposto, né, que você é insegura, que você é incapaz, que você, sei lá, que vão te trair, qualquer coisa, qualquer que seja a sua insegurança. Então começa a reforçar o oposto disso. Começa você falar para você mesma, e é claro, sempre vou aconselhar nesses casos um acompanhamento terapêutico para que você seja apresentada a uma nova versão de você e que você reforce essa versão, passe a acreditar nela e aí de fato ela vai existir e você não vai ser mais insegura porque você vai saber de fato quem você é ou quem você está sendo, né? E a partir daí você vai conseguir galgar melhores rumos, tá? Uma outra pergunta que me fizeram que eu achei interessante foi alguma sugestão para relacionamento aberto? E aí realmente a pergunta também foi aberta, né? Eu fiquei meio sem entender o que você queria saber com essa pergunta. Mas se a dica é alguma sugestão sobre como abrir o relacionamento, talvez, ou como levar em frente um relacionamento aberto, a primeira coisa que eu posso te falar é converse com o seu parceiro ou com a sua parceira sobre a possibilidade de abrir um relacionamento se isso fizer sentido para você. E aí muita gente me pergunta também, né? Não me fizeram dessa vez, mas às vezes me perguntam, Jorge, como que eu vou apresentar para o meu parceiro ou para minha parceira que eu quero um relacionamento aberto se ela nunca tocou no assunto? Toque você! É importante, e eu sempre vou defender a ideia de que você siga uma vida que seja confortável para você. E como é que eu vou saber essa vida, se ela é confortável se eu nunca a experienciar? Então eu preciso apresentar isso para o meu parceiro ou para minha parceira. E em algum momento da sua vida, é importante até que você inicie um relacionamento já se posicionando com as suas preferências, com os seus gostos, para ver se lá no início bate e caso não bata, você tome rumos diferentes. Mas se no momento você abriu com essa vontade de abrir o relacionamento, você começou com essa vontade de abrir o relacionamento, conversa com o seu parceiro e veja o que ele acha a respeito. E daí, é claro, se você já sabe que a resposta dele vai ser não, se você já conhece um pouco a pessoa que está contigo e tem a ideia de que isso é inaceitável, muito provavelmente você vai ter que repensar esse relacionamento porque talvez um relacionamento fechado não é o adequado para você. Então, olha que essa pergunta que me fizeram que eu achei sensacional. Como é que eu sei se é intuição e não a minha cabeça? E é legal responder isso porque é uma dúvida que eu também tinha, né? Eu acho que muita gente tem. E eu sempre fui muito cético. Eu sempre acreditei em espírito se eu ouvisse, porque senão não existia para mim essas coisas, enfim, né? Eu sempre fui muito cético. Ou você me prova que existe ou eu não acredito. E aí você começa a experienciar e se abrir. Eu acho que o grande segredo aqui é você estar disponível para experienciar essas coisas, né? Porque se você fala assim, não, eu não acredito, bebê, não tem o que fazer, né? Mas uma vez que você se coloca disponível para experienciar a sua intuição, ficar ativo na sua intuição, você começa a perceber coisas interessantes. Por exemplo, a intuição, normalmente o alerta dela é de uma sensibilidade muito fora da cabeça. Um exemplo, você está andando numa rua e você tem dois caminhos, você sente o corpo inteiro vibrar e te falar qual lado você deve ir, ainda que você não conheça o lugar, ainda que os dois lados estejam tecnicamente parecidos e está tudo bem com os dois lados, mas você sente isso dentro de você. Já quando você utiliza a cabeça, eu vou dar um exemplo bem na cara, assim, né? Bem expressivo, que aí, às vezes você conhece uma pessoa, vai começar um relacionamento e ela te dá uma resposta meio torta, assim, um pouco grossa.
e aí alguém às vezes fala, nossa, minha intuição está falando que com essa pessoa não vai dar certo. Não, não é sua intuição, ela foi grossa com você, você não gosta de gente grossa, e acho que ninguém gosta de gente grossa. Então, nesse caso, não foi a intuição, foi bem o cabeção mesmo, sabe? Tava ali, a resposta estava na sua frente. E dá para perceber quando é o corpo que está te falando, porque você inteiro vibra, né? E cada um tem a sua experiência, mas o corpo inteiro ele se comunica com você. E quando é o cabeção, é literalmente o cabeção. Você percebe que está desenvolvendo um raciocínio para chegar naquele resultado. E não é uma sensibilidade separada da mente, tá? Realmente é uma coisa que você tem que experienciar, por mais que eu tente explicar aqui, talvez você ainda não consiga ter isso muito claro dentro de você, mas o que eu posso te falar é, se abra a experiência e o ouvido interno, os olhos internos, para que você experiencie a sua intuição e você vai conseguir saber sozinha qual que é a diferença. Daí me perguntaram aqui do nada assim, você é casado? Moça, sou, com a magia. Uma pergunta que me fizeram também, sempre me fazem, que é, você ainda faz massagem tântrica? Então, como eu disse já respondendo as terapias que eu faço, a massagem tântrica é uma que eu tenho habilitação para fazer, mas eu não coloco o meu espaço de atendimento para fazer apenas massagem tântrica como apenas um terapeuta tântrico. É uma ferramenta que eu tenho e que se em algum momento a gente achar necessário utilizar e a pessoa se sentir confortável de receber a massagem de mim, sim, eu coloco isso em pauta e a pessoa decide se ela vai querer fazer isso ou não. Também tem alguns colegas que fazem, então dependendo da situação, da pessoa, do que está acontecendo, eu indico para uma outra pessoa, mas sim, eu ainda tenho ele aqui tenho habilitação, então faz parte dos meus atendimentos, mas eu não atendo exclusivamente com massagem tântrica. Uma pergunta bem interessante, acho que vou até tomar um café aqui enquanto eu respondo essa, que é: você quer mudar o mundo? Por onde começar? Então, eu já tive esse sonho de mudar o mundo, né? Eu acho que quando você começa nesse estudar e começa a se desenvolver com questões de terapia, com lidar com o ser humano, autoconhecimento, você acaba tendo essa utopia de mudar o mundo. Mas aí você começa a pensar um pouco e percebe que quando eu digo mudar o mundo, seria todo mundo ter a minha cara. Então hoje, se você me perguntar se eu quero mudar o mundo, não. Eu acho que não faz mais sentido eu querer mudar o mundo. Gostaria de um mundo melhor, gostaria de um mundo onde as pessoas se entendessem mais, e sim, mas que isso não dependesse exclusivamente de mim. Até já respondendo por onde começar, porque eu acho que a grande questão é eu me modificar. Se eu não estou bem com as minhas questões, eu ainda não sei lidar com o meu inconsciente, eu ainda não sei lidar com as minhas sombras, eu ainda não tenho respostas para lidar com muitas dores que estão aqui perto de mim, de pequenas pessoas que estão aqui perto de mim, ou até mesmo algumas dores minhas. Se eu não consigo fazer isso, qual que seria aí como é que eu poderia colocar como meta mudar o mundo, sabe? Que mundo ideal é esse? E outra, até voltando, ele teria a minha cara, só que a minha cara provavelmente amanhã vai ser diferente, né? Se ele fosse igual a mim, amanhã eu sou uma pessoa diferente, depois de amanhã ainda mais diferente. Então, esse mundo seria como, exatamente? Então eu não tenho mais essa pretensão de mudar o mundo, mas eu tenho uma pretensão, e não só pretensão como intensidade e esforço em me modificar todo dia para ser sempre alguém melhor e, claro, por tabela, fazer o melhor que eu posso para as pessoas e as pessoas que convivem comigo, os meus clientes, enfim, quem está aqui perto. Eu consigo fazer o que está aqui perto, então eu vou focar nisso que está aqui perto. Você tem medo de sofrer ataques espirituais? Bem, então, quando você assume a responsabilidade que eu assumi de se esforçar, né, em trabalhar com espiritualidade, trabalhar com a mente, em trabalhar com as energias, em trabalhar com essas coisas todas, porque é uma tentativa, né? Eu falo que eu não conheço ninguém que tenha todas as respostas. Então, o máximo que a gente pode se esforçar, eu sempre falo isso para os meus clientes, eu me esforço todo dia para ter minhas melhores perguntas, mas eu não tenho aí a arrogância de dizer que eu tenho as respostas, né? Eu não tenho nem para mim, quanto mais para os outros. Mas quanto aos ataques espirituais, eu já sofri alguns ataques, já de vez em quando acontece algumas baixas de energia, algumas coisas assim, mas faz parte do processo. Não dá para ficar tendo medo disso, sabe? Então eu não diria que eu tenho medo, eu diria que eu tenho cuidado, né? Porque por mais que eu seja uma pessoa que tenta lidar com todo tipo de energia,
com a maneira mais respeitosa que eu posso. Eu ainda estou devendo um vídeo para vocês para falar sobre luz e trevas. Mas eu sempre tento lidar com luz e trevas de maneira mais respeitosa possível. Eu sei que eu posso sofrer um ataque, então eu tomo cuidado. Mas dizer que eu tenho medo, não dá muito para dizer que eu tenho medo, porque é o meu trabalho, né? E a última pergunta que me fizeram aqui para fechar é: você estudou ou é resultado de vivência? E aí eu sempre falo que eu gosto de falar, né? E não tem uma questão de ser mais adequado ou não de falar, mas eu gosto de falar que é meio a meio, 50-50, né? Eu estudo bastante, eu leio bastante, eu vejo muito vídeo de outros colegas também, eu converso com algumas outras pessoas mais experientes que eu, então eu tento fazer essa troca de experiência, eu estou sempre aberto a conhecer novas coisas, novas teorias, não me acho totalmente pronto para uma série de assuntos, então essas que eu não acho eu ainda não mexo, as que eu mexo eu tenho mais segurança, já estudei bastante, converso com os meus colegas e eu os faço, então, mas eu também tenho uma vivência, né? Eu passei por muita coisa, como eu disse no início do vídeo, eu tive muitas experiências, tanto na parte holística, mística, espiritual, eu tive as minhas experiências, eu tive uma vida difícil também, né? Eu passei muita necessidade, tive uma série de dificuldades mentais no sentido de crenças limitantes, né? Eu achava que também era incapaz, enfim, eu tive muitos traumas a serem resolvidos, enfim. Então eu tive uma boa vivência aí, coisas que me deram uma bagagem para eu poder conversar sobre esses assuntos que eu vivi e também associei os meus estudos e estou sempre aberto a aprender. Então sempre que algum colega fala: Jorge, eu acho que isso aqui que você pontuou não foi a melhor forma, você já tentou pensar dessa outra forma? Eu falo: cara, não. E aí, assim, então eu estudo bastante, eu estou sempre disponível para troca de conhecimentos, mas também tenho muitas experiências na minha vida. Então eu acho que eu poderia dizer aí que é 50-50. E aí, você ainda tem alguma dúvida, que gostaria de me perguntar alguma coisa que eu não respondi aqui e não teve como me perguntar lá no Instagram? Deixa aqui nos comentários que assim que possível eu te respondo. Gente, eu espero verdadeiramente que eu tenha conseguido ajudar você de alguma forma respondendo essas perguntas. E aí, já sabe, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curte o vídeo se fez sentido para você, compartilha com as pessoas que você ama e clica no sininho para você ser notificado com os próximos vídeos, tá bom? Bem, a mensagem foi essa de hoje. Fique bem, fique em luz, em Lakesh.